Central Sindical Operária. Mais cedo, o líder de um sindicato pró-governo disse que Morales deveria se afastar se isso ajudasse a acabar com a onda de violência. Pouco antes da renúncia, o chefe da polícia também tinha pedido que Morales deixasse o cargo. E o chefe das Forças Armadas sugeriu o mesmo, segundo ele, em nome da estabilidade da nação. Sugerimos ao presidente do Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Há 3 semanas, desde a última eleição presidencial, o país vive intensos protestos, bloqueios de estradas e fronteiras, greves e motins policiais. Evo Morales está na presidência da Bolívia desde 2006 e o atual mandato iria até janeiro do ano que vem. Em 2016, os partidários de Morales convocaram um referendo para modificar a Constituição e permitir que ele concorresse a um 4º mandato. Mas a proposta foi rejeitada pela maioria dos eleitores por uma margem estreita. 51,3% da população votaram pelo não. Apesar disso, em novembro de 2017, o Tribunal Constitucional determinou que o limite de mandatos era uma violação dos direitos humanos e autorizou uma nova candidatura. Em 20 de outubro deste ano, Evo Morales foi reeleito em primeiro turno, depois de uma apuração conturbada, com 2 sistemas paralelos de contagem. Ele teve 47,08%. E o opositor, o ex-presidente Carlos Messa, teve 36,51%. Na Bolívia, um candidato vence no primeiro turno se obtiver pelo menos 40% dos votos e 10 pontos percentuais de diferença para o segundo colocado. A diferença foi de 10,57 pontos. Ou seja, não houve um segundo turno por menos de 1 ponto percentual. A oposição afirmou que houve fraude na apuração. Desde então, várias cidades foram tomadas por confrontos entre apoiadores do presidente e do opositor. 3 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. Diante da pressão interna e da comunidade internacional, o governo aceitou uma auditoria nas eleições, liderada pela Organização dos Estados Americanos. Hoje de manhã, a OEA afirmou que identificou irregularidades graves no sistema de apuração, recomendou a anulação da eleição e a renovação do Tribunal Supremo Eleitoral. Pouco depois, Morales reagiu convocando novas eleições, mas não tinha marcado uma data. Disse que antes iria substituir todos os integrantes do TSE. E o Ministério Público anunciou que vai processar os funcionários do TSE que praticaram irregularidades. A presidente do tribunal renunciou. Durante a tarde, o opositor Carlos Messa disse que uma nova eleição não era suficiente. Pediu que Morales renunciasse à candidatura e que o povo continuasse protestando até que a crise política tivesse um fim. Depois da renúncia de Evo Morales, as ruas da capital La Paz foram tomadas por manifestantes comemorando com bandeiras do país. Boa noite, Poliana, a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Fantástico. Olha, desde que as primeiras notícias sobre a renúncia de Evo Morales começaram a chegar, o presidente Jair Bolsonaro vem acompanhando em tempo real, lá no Palácio da Alvorada, as informações que chegam da Bolívia. Ele tem mantido contato com os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as denúncias de fraudes nas eleições culminaram na renúncia de Evo Morales. O presidente Jair Bolsonaro também falou mais tarde ao jornal O Globo por telefone. Questionado se Evo Morales foi vítima de um golpe, o presidente respondeu o seguinte, que golpe é usado muito quando a esquerda perde e que quando ganha é legítimo. Bolsonaro disse ainda que não iria entrar nessa narrativa. O governo do Peru pediu a restauração da paz na Bolívia e que eleições transparentes tenham o apoio da Organização dos Estados Americanos. O Ministério das Relações Exteriores do México disse o seguinte, que o país respeita as instituições democráticas e que rejeita qualquer tipo de golpe. O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, falou em golpe de Estado
na Bolívia. E agora, uma atualização. A presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, que, como nós falamos na reportagem, já tinha renunciado ao cargo, tinha sido processada pelo Ministério Público, ela acaba de ser presa. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações de Brasília. Nilson Clava para o Fantástico.